Bom, então é isso aí, gente. Nós estamos de volta. Como eu disse, foi uma experiência muito especial, muito legal, esse tempo ali em Portugal, com a Igreja de Portugal, com o povo de Portugal. Mas nós queremos retomar e hoje eu quero começar uma nova série. A gente acompanhou as duas últimas séries aí remotamente, né? Digno e a outra que antecedeu, que agora eu já até esqueci o nome. Oi? Mas foi algo muito especial. Mas hoje nós queremos começar uma nova série. Uma série, todo ano nós fazemos aqui na igreja uma série falando sobre família, né? E nós nos reunimos com a equipe aí criativa, nós, já há 2 meses atrás, e nós falamos que nós queríamos falar sobre família, e o que nós abordaríamos sobre família. E esse tema, família cancelada, foi o tema que veio à tona nesse momento, que nós estamos vivendo do mundo, da sociedade, né? Vocês sabem que esse termo cancelamento é um termo muito usado nos dias de hoje, né? Cancelamento, eu fui buscar uma definição do que é, o que significa a cultura do cancelamento, e é muito interessante, que diz que a cultura... Está funcionando aqui? Dá para eu mover por aqui? Vamos ver. Eita. Teoricamente sim, né? Então, gente, enquanto a gente tenta arrumar, deixa eu ler para vocês, ou se der para passar aí o slide, o segundo slide. A cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento refere-se a um fenômeno social em que indivíduos ou grupos são julgados ou cancelados por suas ações, crenças ou comportamentos considerados inadequados ou ofensivos, né? A definição continua dizendo assim: isto pode ocorrer por meio de boicotes, críticas, exclusão social ou outras formas de punição social. A cultura do cancelamento surgiu com o advento das mídias sociais, que proporcionam uma plataforma para o público expressar as suas opiniões e compartilhar informações sobre pessoas e organizações. Embora, às vezes, possa ser usada para denunciar comportamentos prejudiciais, a cultura do cancelamento também pode ser vista como uma prática excessiva e punitiva que pode limitar a liberdade de expressão e a diversidade de opiniões. Então, em outras palavras, é o seguinte: a cultura do cancelamento é quando um grupo de pessoas começa a excluir, a discriminar ou alijar as pessoas daquilo que, do ambiente, do conceito comum, pode remover a pessoa, às vezes, de grupos de mídias sociais, etc. Mas o que a gente vê, o que isso tem a ver com a família? Tem tudo a ver. Porque hoje em dia nós vivemos tempos onde aqueles que defendem o modelo de família bíblico, modelo de família cristã, modelo de família que Deus instituiu, esse tipo de pessoas que defendem esse tipo de família têm sido criticados, né? Eu estava falando sobre criança aqui, de repente alguém fala assim: ai, eu estou grávida. A outra pessoa chega e fala: como que você está grávida? Você vai colocar um filho nesse mundo terrível, a gente não deveria fazer isso. Ou então, tantas outras coisas, onde a sociedade tem tentado mudar o conceito do que é família, do que é a verdade do relacionamento marido e mulher, pais e filhos. E a gente está vendo uma confusão, gente, no meio do mundo em que nós vivemos. Eu não sei vocês, mas as escolas, a grande parte das escolas tem introduzido ideologias de gêneros, novos modelos de família, etc. E os nossos filhos estão confusos. Há pais dentro das igrejas que estão confusos.
Eu estava vendo, eu fiquei chocado quando eu soube, eu estava em Portugal, e uma pessoa falou para mim, e eu fui depois procurar na internet para ver, eu fiquei impressionado. Portugal é o país com o maior número de divórcios da Europa. E aí eu fui entrar na internet, no ano de 2021, o índice de divórcios foi de 94%. 94%. Sabe o que significa isso? Para cada 100 pessoas que casam, 94 se separam. Eu fiquei assim, abismado com o negócio daquele, falei, gente, a igreja precisa realmente crescer naquele país, para que a igreja possa mostrar, talvez, uma nova forma de ser família, de se casar, de viver uma vida de relacionamentos. Então, amados, a gente nessa série vai falar um pouquinho sobre isso, a gente quer falar um pouquinho sobre a perspectiva bíblica daquilo que é uma família. Em tempos de tantas informações, em tempos de tanta confusão, em tempos de tantas variáveis que a gente vive, nós queremos refletir um pouquinho naquilo que a palavra de Deus diz com relação à família. Eu separei aqui algumas manchetes de coisas que nós vemos nos dias de hoje sobre famílias. Por exemplo, escolas de São Paulo pretendem acabar com o Dia das Mães e instituir o Dia dos Cuidadores. Então, não ter mais Dia das Mães, não ter Dia mais dos Pais, mas ter Dia dos Cuidadores. E é interessante que eu até entendo alguns pontos. Hoje nós temos muitas famílias, muitos filhos, que não têm mais a figura do pai presente dentro de casa. Tem famílias, tem filhos que não têm mais a figura da mãe. Ela é cuidada por uma avó, por uma tia, por alguém assim. Mas o fato da gente viver uma situação que não é a situação normal, isso não quer dizer que a gente não tenha que enfatizar que pode ser diferente. Então, o que a gente precisa não é legitimizar aquilo que é anormal, mas a gente poder apontar para esse mundo e falar, olha, pode ter uma situação diferente. Eu sei que nós temos talvez pessoas aqui no nosso meio que são separadas, que são divorciadas, que são filhos que nasceram e foram criados em casas de pais separados. E eu sempre digo, quando eu falo sobre família, eu falo uma coisa que eu queria que você anotasse bem. Tem coisas, amados, que não dá para a gente corrigir na nossa vida. Não dá para a gente voltar lá atrás e corrigir aquilo que talvez nossa família, nossos pais, ou até mesmo nós já fizemos daqui para trás. Mas Deus sempre nos dá a oportunidade de a gente reescrever uma história daqui para frente. Amém? Se eu vim de um lar onde meus pais foram separados e eu não tive a figura paterna, a figura materna em casa, Deus me dá uma nova oportunidade de eu talvez escrever uma nova história a partir de agora. Ou talvez se eu não conseguir, os meus filhos vão conseguir edificar essa casa, essa família diferente talvez daquilo que eu não consegui viver. O que a gente não pode é porque a gente não viveu, a gente começa a banalizar e falar, não, as coisas agora são diferentes, a vida é diferente, os casamentos são diferentes. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo, porque nós temos sempre gente nova chegando. Mas eu creio que todo mundo já foi numa festa de aniversário, onde você ouviu ali o pessoal cantando para as crianças, e aí parabéns para você e tal. E aí quando chega no final dos parabéns, entra uma complementação da música. Com quem será? Com quem será? Com quem será que ela vai casar? Vai depender se menino vai querer, ele aceitou, tiveram 2 filhinhos e depois se separou. Quantos já foram em alguma festa que ouviram essa música sendo cantada? Levanta a mão, por favor, só para eu saber. A maioria de vocês já ouviu essa música sendo cantada em alguma festa. Espero que não tenha sido cantada na festa da sua casa, Porque... uma vez,
Uma vez eu fui convidado para uma festa de aniversário, era de um irmão da igreja, eles cantaram isso no meio da festa. E aí, quando terminou, o problema que dá chamar pastor, né, para a festa de aniversário, assim, né? Aí eu tive que estragar a festa um pouco. Falei, gente, espera um pouquinho, né? Eles tinham pedido para eu orar pelas crianças depois da festa, do parabéns. Eu falei assim, antes de eu orar, eu quero falar uma coisa. Vocês prestaram atenção no que vocês acabaram de cantar? Aí ficou todo mundo com aquela cara, assim, de paisagem, é. Aí ficaram lá. Aí eu falei, gente, vocês estão cantando. Vocês estão jogando uma sentença sobre a criança, que a criança vai crescer, vai casar, vai ter 2 filhos, depois vai se separar. Vocês estão entendendo, gente, a banalização da família que a gente está vivendo nos dias de hoje? E a gente, sem perceber, a gente entra nessa banalização. E os nossos filhos, e você também está assistindo na Netflix, um bombardeio de ataques contra aquilo que Deus criou como família. E a Netflix, os meios de comunicação, estão querendo mostrar um outro modelo de família que é normal. E é interessante, e se você defende o modelo bíblico, o modelo cristão, você é taxado, você é cancelado, porque você é retrógrado, você é isso, você é ultrapassado, você é conservador, você tem a mente fechada. Quantos já ouviram isso? Você precisa abrir a tua mente. Não, você não precisa abrir a tua mente. Você precisa renovar a tua mente com a palavra de Deus, para que cada vez a minha mente esteja linkada àquilo que é a palavra de Deus. Então, escolas querem acabar com o Dia das Mães e instituir Dia dos Cuidadores. Divórcio grisalho, o crescente fenômeno das separações após década de casamento. Antigamente, o ápice dos divórcios era nos 3 primeiros anos de casado, ou então com os 20 e poucos anos de casado, quando os filhos saem de casa, tal, aí um se depara com a cara do outro e não sabe conviver, um marido não sabe conviver com a mulher sem a presença dos filhos, e aí acabam se separando. Mas agora tem um outro fenômeno, pessoas às vezes com 40, 50 anos de casado que decidem se divorciar. Eu falo, gente, já aguentou tanto tempo, aguenta mais um pouquinho aí, né? Já está no fim da picada, vai se divorciar, né? 40, 50 anos. Olha aqui, viveram felizes para sempre, cada um na sua casa. Essa é uma nova modelo de família, né? Então, assim, a gente casa, mas eu fico na minha casa, você fica na sua casa, de vez em quando a gente se encontra, tal, sai, toma um café, janta, faz outras coisas, tal, mas cada um na sua casa. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. O casal monogâmico pode se tornar não monogâmico e feliz. Isso tem sido difundido, que hoje, na realidade, esse negócio de casamento entre um homem e uma mulher para sempre, e casaram-se e viveram felizes para sempre, não precisa necessariamente ser assim. Você pode ter outras pessoas na tua relação e continuar sendo feliz. É isso que o mundo está dizendo. E quando você fala, não, casamento é uma instituição de Deus, foi criada para que um homem e uma mulher possam se complementar e viver a vida deles juntos, construindo a vida deles juntos, o pessoal vai falar, você é careta, você está ultrapassado, você precisa abrir a sua mente. Não ter filhos, da opção ao dever. Isso aqui eu achei muito interessante. Não ter filhos não é só uma opção, mas é um dever. A gente não deveria ter filhos, segundo eles. Por quê? Porque filhos vão ajudar a destruir o planeta, é mais uma pessoa para consumir os recursos do planeta, alimentar essa sociedade que nós vivemos. Então, assim, se você é uma pessoa sensata, inteligente, segundo os preceitos deles, você não deveria ter filhos. Casamentos têm durado cada vez menos no Brasil, aponta IBGE. Eu estou falando sobre alguns índices. E o pior, amados, é que muito dessas coisas têm entrado dentro da igreja. E as pessoas na igreja começam a achar isso normal. E elas começam
a se amoldar ao mundo e à sociedade que rodeia. Então, nessa série, amados, nós queremos falar, e eu quero... vai ser uma série onde eu vou tocar em alguns pontos meio sensíveis, né? O pessoal deixou para mim, quando a gente foi para fazer essa série, o pessoal falou assim, pastor, não, essa série tem que ser o senhor que dá, né? A gente vai falar sobre Deus é fiel, Deus é justo, Deus é amor, tal, mas esse tema tem que ser o senhor para tratar. Então, quando o senhor voltar, o senhor trata desse assunto, né? Então, me incumbiram disso. Mas eu quero tratar nessa série, gente, e hoje essa ministração vai ser mais uma introdução, sobre alguns temas que são bem sensíveis para nós. E talvez você esteja aqui e você fala, mas eu não concordo com o que o pastor está falando. E eu quero te dizer uma coisa, talvez no meio aqui de algumas das coisas que eu fale, talvez eu esboce algumas opiniões minhas. Mas na maioria daquilo que eu vou falar não são opiniões minhas. Eu vou falar sobre o que a palavra de Deus diz. Então, se você não concordar com aquilo que a palavra de Deus diz, você não precisa ficar bravo comigo. Você fecha a porta do teu quarto e se acerta com Deus. Porque foi Deus que instituiu na sua palavra. A Bíblia é a nossa referência. Não é o que um influenciador tem falado, não é o que a maioria das pessoas tem dito, mas é o que Deus fala a respeito desse assunto. E aí a gente pode até chegar à conclusão, no final de uma série dessa, de que eu não creio, eu não acredito naquilo que a Bíblia diz hoje em dia. Eu acho que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Tem até pastores que falam isso aí, que a Bíblia tem que ser atualizada. Mas nós não cremos que a Bíblia tem que ser atualizada. Nós cremos que a Bíblia é a mesma ontem, hoje e para sempre. E nela não deve ser acrescentado e removido nada. Então, amados, eu quero te convidar para, a partir dessas próximas semanas, a gente caminhar dentro disso. Tá? Abre tua mente, abre teu coração para você poder, talvez se tem alguma outra coisa que você discorde, ore, coloque na presença de Deus e deixa Deus ministrar, pois afinal de contas, a palavra... Isso aqui não muda. Muda. Aí, mudou. Vocês conhecem, a palavra de Deus diz, com sabedoria se constrói a casa, mas com discernimento ela se consolida. Vira para quem está ao teu lado e repete esse texto. Esse texto é muito importante. Com sabedoria se constrói uma casa, se constrói uma família, mas com discernimento ela se consolida. A gente precisa discernir o tempo, as estações, gente. A gente precisa olhar. Eu estava conversando com uma das irmãs lá de Portugal, a Naitá, que era aqui da igreja, está lá em Portugal. Ela tem um dia da semana que ela não manda os filhos na escola, porque lá em Portugal tem um dia específico na grade horária lá, que é só para tratar sobre a questão de ideologia de gênero para as crianças pequenas. Então, ela, como mãe, naquele dia, ela não manda os filhos para a escola. Você sabe o que teu filho está aprendendo na escola? Você sabe o que teu filho está assistindo na TV? Às vezes é um desenhinho lá, e eu posso, talvez, semana que vem, passar alguns trechos de alguns desenhos que estão sendo vinculados hoje em dia, para você ver que há um movimento para tentar conquistar o coração dos nossos filhos, e até mesmo o nosso, e a gente começar a achar aquilo que não é normal, como se fosse normal. Tá? Vamos lá. A gente está vivendo tempos, amados, onde os absolutos estão sendo rompidos. Tem um teólogo chamado Francis Schaeffer, ele falou isso aqui em 1974, lá no encontro de Lausanne, um encontro de evangelismo, um dos maiores encontros que houve no século passado de evangelismo, e ele diz o seguinte: a maioria dos cristãos, principalmente os jovens e adolescentes, mas também muitos adultos, estão sendo engolidos pela cultura. Precisamos resgatar o senso crítico
para, com isso, o grande desafio que os cristãos irão enfrentar nos próximos anos e décadas será a manutenção da verdade. No mundo de relativização, no mundo onde tudo se torna relativo, não haverão mais absolutos. Ele escreveu isso aqui há quase 50 anos atrás. Ele falou que a grande preocupação da igreja, para esse limiar, para esse tempo que nós estamos vivendo, é que as pessoas das igrejas seriam engolidos pela cultura. E, gente, se você acompanha na internet, você vê tanta gente falando em nome de Deus, se dizendo cristão, falando cada atrocidade, cada besteira nas redes sociais. Eu e a pastora Sônia estamos falando, tem coisa que a gente não aguenta mais ver, não aguento mais acompanhar às vezes redes sociais, tanta besteira. De gente que está falando coisas piores que o ímpio lá do mundo está falando. Eu quero falar um pouquinho para vocês, eu quero dar como eu disse hoje, eu quero dar um pano de fundo, tá, gente? Eu quero que você entenda um pouquinho o caminho por onde a gente quer trilhar nesse tempo, né? Quem define o que é certo e o que é errado? Quem define o que é verdade? Durante muito tempo da história, e nós cristãos deveríamos, mesmo hoje, acreditar que nós servimos a um Deus da revelação. Nós acreditamos que nós temos um Deus que se revelou ao mundo, que revelou na sua criação, que nos criou à imagem e sua semelhança, e que criou todas as coisas e definiu aquilo que é certo daquilo que é errado. Durante muito tempo, o começo da humanidade cria nesse tipo de Deus. Num Deus que criou todas as coisas. Num Deus que define o que é certo e o que é verdade. Mas, com o passar do tempo, e com muitas das besteiras que a igreja fez ao longo da história, da Idade Média, muitos acabaram caindo num descrédito. Será que Deus existe mesmo? E aí vem a reforma protestante tentar corrigir os desmandos da igreja. Mas, ali no começo do século XVI, XVII, surge o racionalismo, o iluminismo. Ou seja, o que define o que é verdade é a nossa razão. Eles tiraram Deus da equação. Você começa a ver, até nas pinturas dos artistas, que retratavam passagens bíblicas, a figura de Deus em várias expressões, eles começam a retirar isso. Porque o ser humano começa a definir somente o que é certo e o que é errado pela sua razão. Se faz sentido, se é lógico, ok. Se não, não. E Deus não se encaixa na caixinha das coisas lógicas. Então eles rompem com essa ideia de que há um Deus que revela o que é certo e o que é errado. Depois disso, eu estou sendo muito sintético aqui, vem o movimento que ficou conhecido como positivismo, né? Que é o início da era moderna. A verdade, o que é verdade? Verdade é aquilo que é senso comum, ou seja, verdade é aquilo que a maioria das pessoas faz. Então, se a maioria faz, é porque aquilo é verdade. Então, foi nesse meio desse movimento que surgiu a revolução sexual dos anos 60, depois 70 e tal, né? Onde o sexo começou a ficar livre. Não, mas todo mundo faz, então eu também faço. Não tem mais esse negócio de Deus da revelação, que a palavra de Deus diz. É o que a maioria está fazendo. E aí, nós aqui, a maioria de nós somos frutos dessa época moderna. E a gente foi muito influenciado por isso. Mas todo mundo faz. E aí você ouve aquela tua mãe falando o quê? Você não é todo mundo, né? Mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Mas a gente se deixou tomar por isso. Mas, mais recentemente, e inaugurando o que nós chamamos de época da pós-modernidade, o consenso das pessoas não é mais a verdade, não é mais o senso comum. Mesmo porque essa questão de senso comum ficou estranha, porque o que aconteceu?
se a maioria faz, então está certo. Aí a gente passa pela Segunda Guerra Mundial, aonde Hitler desenvolve toda uma propaganda ideológica no meio dos alemães, e os alemães todos compram a visão de Hitler, porque eles acham, todo mundo está fazendo, então aquilo é certo. Nós vamos exterminar os judeus? Vamos. Por quê? Porque isso é certo dentro da visão deles. Você entendeu? Quando você tira Deus da equação para definir o que é certo e o que é errado, você fala que a maioria está certa. A maioria não está certa, amados. A maioria nunca define o que é uma verdade. Porque se a maioria define que tirar a vida de alguém é verdade, aquilo não torna verdade aquilo. Deixa eu voltar, eu vou explicar um pouquinho mais. No campo da pós-modernidade, o que é verdade? Verdade é a minha experiência. Esse é o tempo que nós vivemos hoje. O que é verdade? É o que a maioria crê? Não, é o que eu penso. Eu tenho minha verdade. E se você é filho, se você é pai, tem filho adolescente, pré-adolescente, você já deve ter sido indagado por ele. Mas por que, pai? Por quê? E aqui mesmo na igreja, eu sei que tem gente que fala, por que isso? Mas eu não penso assim. E às vezes você lê um texto bíblico e a pessoa fala, não, mas eu não acho que é assim. Então não é mais o que a palavra de Deus diz. Não é mais o que o senso comum diz. É aquilo que eu acredito. Mas o que a gente está fazendo? A gente está tirando Deus da equação. E quando a gente tira Deus da equação, sabe o que acontece? Uma loucura. Porque é o seguinte, se sou eu que defino o que é verdade, e eu não vou com a cara do pastor Paulo, e eu resolvo tirar a vida dele, é a minha verdade, é o que eu acho. Não existe uma verdade de que existe um Deus Criador que nos deu a vida, e que só Ele pode tirar a vida, e que é errado eu tirar a vida de uma outra pessoa. Então, a gente começa a viver segundo o nosso prisma. E aí, eu acho que eu tenho o direito de ser feliz. Eu acho que o amor esfriou. Eu acho que eu vou ter a oportunidade de ter um relacionamento aberto. Eu acho que eu sou jovem, mas eu posso transar e não tem problema. Eu acho. O eu acho define o meu padrão. Não é mais, Deus está sendo removido, gente. Aquele que foi o Criador está sendo tirado, e nós queremos assumir o lugar do Criador. Nós definimos o que é certo e o que é errado. E aí a gente está vivendo a sociedade que a gente está vivendo, onde cada um faz aquilo que lhe dá na cabeça. Tem um pouco a ver com a época de Juízes. Quando você vai lá para o livro de Juízes, você vai ver que era meio assim, né? O texto diz que ali cada um fazia aquilo que lhe dava na cabeça. Nós estamos vivendo tempos semelhantes. O nosso conceito de família, o nosso conceito do que é ser pai, do que é ser... Nós temos um curso aqui, gente, Educando Filhos à Maneira de Deus, aonde a gente traz princípios bíblicos de como nós educamos nossos filhos. É incrível ver como para o tamanho da nossa igreja, tem um número pequeno de pessoas que já fez esse curso. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque isso não interessa. Saber o que Deus pensa a respeito da educação do meu filho. Eu já sei o que é melhor para o meu filho. Eu defino o que é melhor. Eu não preciso de buscar em Deus o que é melhor na educação do meu filho. A gente tem um curso de casais. Não quero fazer curso de casais, porque não me interessa saber o que Deus quer da minha vida conjugal. Eu já sei como é que eu vou conduzir a minha casa e a minha família e o meu casamento. Vocês entenderam? Esse é o mundo que nós vivemos nos dias de hoje. E aí, dentro desse mundo e dessa cultura individualista que a gente vive, onde nós somos o centro de todas as coisas, se tem uma coisa que ameaça essa cultura da experiência, do individualismo e da autonomia, é a família. A família é uma ameaça para essa cultura do individualismo. Por quê? Porque
Ser família, gente, é abrir mão de você, é abrir mão do indivíduo para você ser parte de um coletivo. Quando você casa, tem gente que fala, eu caso, mas lá em Portugal a gente viu que é uma coisa comum, o pessoal querer casar e querer viver a vida como se não fosse casado. Ele quer continuar saindo, fazendo o que ele fazia antes. Mas não, quando você entra no casamento, você está tomando a decisão de abrir mão da tua individualidade, né? Talvez não fosse chamar individualidade, você vai continuar com a tua individualidade, mas você vai ter que compartilhar a tua vida com o outro. E quando você tiver filho, você vai ter que compartilhar ainda mais. Não é só mais você e tua esposa. Aquele ser que entrou na tua família vai requerer o teu tempo, a tua atenção, o teu dinheiro. Aquele dinheiro que você talvez estivesse pensando em trocar de carro, comprar um carro novo, você vai gastar em fralda, mamadeira e mais não sei o quê. É isso. Decidir ter filho é uma decisão de renúncia própria em favor de outro. Casar é tomar uma decisão de renúncia própria para você viver uma vida a dois. A vida de família é uma vida coletiva que vai na contramão do que esse mundo pega, que é uma vida individual. E às vezes na igreja a gente vê isso, a gente vê casais, pessoas que casaram, que a pessoa não atenta, que ele está casado agora, que ele tem uma esposa, que ele tem um esposo, e que ele precisa viver uma vida diferente. Casados, mas cada um na sua casa. Quando viver sobre o mesmo teto não faz parte do ideal de felicidade. Isso é o que a nossa sociedade prega. E se a gente não tomar cuidado, isso entra no nosso coração, mesmo estando na casa do Senhor. Casais que dividem a vida, mas não a casa, revelam porque não moram juntos. E viveram felizes para sempre, cada um em sua casa. Esse é o reflexo do que estão tentando construir de família nos dias de hoje. Você pode ser família, mas você não precisa mais abrir mão da tua individualidade. Eu quero falar nesse primeiro dia desse negócio sobre um tema interessante. Cancelamento do gênero. As tendências atuais à luz da palavra. E aí eu coloquei um recorte que homens são homens e mulheres são mulheres. O papel social dos gêneros de cada um. Né? É interessante porque essa questão de gênero, a definição de gênero, antigamente, na minha época, gênero era definir o masculino e o feminino. Aí, hoje em dia, gênero não é mais isso. Gênero, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, declarou que a identidade de gênero é a maneira como o indivíduo se reconhece, ou como ele percebe a sua própria identidade. Então, como que é? Gênero é aquilo que eu me acho. Então, eu sou o centro, como eu me acho, não importa como os outros acham, não importa como a sociedade me vê, importante como eu me vejo. Então, se eu sou homem, mas eu me vejo num corpo de uma mulher e eu me acho uma mulher, eu sou uma mulher e pronto, você tem que me chamar de mulher e pronto. Essa é a perspectiva que nós vivemos hoje. Né? Eu achei um barato outro dia, falando assim, eu vi um post falando sobre o cara se definindo como transssocial. Aí o cara perguntou, o que é transssocial? Ele falou assim, não, é um cara, eu sou rico que nasceu no corpo de uma pessoa pobre. Então é o seguinte, eu me sinto rico, eu penso como rico, eu tenho sonho de rico, eu gostaria de viver como rico, mas eu estou preso no corpo de um pobre. É engraçado, mas é esse o mundo que a gente está vivendo. É esse o mundo que nós estamos vivendo.
Mas o que a palavra de Deus diz? Então, não é o que o senso comum diz, não é o que eu acho, mas é o que o Deus da revelação nos fala na sua palavra. E aí, a gente tem que voltar lá para o início de todas as coisas. Quando Deus criou todas as coisas. Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gente, cada vez que eu olho isso, Deus fez eu e você, a imagem e a semelhança dele. A imagem e semelhança da Trindade. Aqui, você vai ver, né? Ele está falando na terceira pessoa, ou seja, é a Trindade criando o homem. Ele falou, vamos fazer o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. Deus nos criou, amados, de uma forma diferente. Deus nos criou a imagem e a semelhança dele. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E o texto continua dizendo assim: criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. E o texto vai continuar dizendo, mais à frente, que quando ele cria o ser humano, ele viu que aquilo que ele havia criado era muito bom. A criação do homem e da mulher, quando Deus olha e fala, foi bom. Nós estamos em Gênesis depois 2, capítulo 2. Mas quando a gente vai para Gênesis 3, entra o pecado no meio da humanidade e destrói o plano original de Deus. Hoje, infelizmente, quando a gente olha para nós não refletimos na integralidade a imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque nós fomos corrompidos pelo pecado. Aquele plano perfeito e original de Deus lá no passado foi quebrado e corrigido. E sabe qual é a grande missão de redenção da humanidade? É que, através de Jesus Cristo, nós possamos voltar ao jardim, para que a gente possa voltar cada vez mais a ser a imagem e semelhança de Deus. Esse é o objetivo de Deus. Esse é o objetivo da missão bíblica. Se você não entende isso, Gênesis 2, tudo que ele fez era bom. Gênesis 3, o homem rompe com essa imagem e com essa semelhança. E o ser humano, que havia sido criado para manifestar a glória de Deus, começa a se corromper, começa a se perder. Isso se reflete na família. A família que Deus criou, homem e mulher, começam a se desvirtuar e a gente vê o que está produzindo nos dias de hoje. É interessante porque se você olha no texto, nós não estamos na categoria dos animais. O texto fala que nós vamos o quê? Governar. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais. Deus criou o homem e a mulher diferente dos animais. Eu já vi muita gente dizendo, não, mas os animais também têm... fazem isso, os animais são poligâmicos, os animais isso, né? Mas eu e você não somos animais. Vira para quem está ao teu lado, eu e você não somos animais. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados para governar sobre os animais. Eu e você não somos animais. Se os animais fazem isso ou aquilo,
se constituem de um jeito ou de outro, nós não somos animais. Nós somos criação de Deus para refletir a glória desse nosso Deus maravilhoso. E aí, é interessante, trazendo isso até para o contexto da família, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e o Senhor diz, sejam férteis, multipliquem-se. Olha que coisa interessante a gente vive nos dias de hoje. Não só a sociedade de hoje se compara com os animais, mas dá aos animais um lugar que era devido ao ser humano. Nós estamos falando sobre família, e eu vou tocar num ponto muito sensível aqui. Nós vivemos numa época, gente, onde cada vez mais brasileiros veem pets como os filhos. Essa tendência foi criticada pelo Papa, que optam por ter animais ao invés de filhos. Reportagem do Estadão, como se fossem filhos. Existem limites na hora de tratar pets como gente. Não trate o seu animal de uma estimação como uma pessoa. Estou pegando artigos seculares. Ah, pastor, você está falando que a gente deve tratar os animais de forma indiferente. Não, mas não dê a um animal um lugar de posição para trocar algo que Deus deu de presente. Hoje está crescendo o número de pessoas. O AC trabalha no mercado de pet, gente. Enquanto tem um monte de crianças morrendo de subnutrição, quantos milhões são gastos no mercado de pet, gente? 60 bilhões no Brasil, por ano. 60 bilhões de reais são gastos no mercado de pet. Eu entrei no mercado de pet outro dia, vi o cara, chocolate para cachorro. Eu nem sabia que cachorro gostava de chocolate. Cachorro, para mim, na minha época, gostava de osso, de carne. Mas agora de chocolate para cachorro. Gente, não tem problema você ter um animalzinho, você cuidar dele. Não é esse o ponto. O ponto é quando a gente vê, por exemplo, pessoas defendendo o aborto, liberdade para dentro do meu útero, matando um embrião que está com 5, 6 meses dentro de um ventre, dizendo que ela tem o direito de tomar a decisão que ela quer, e aí, ao mesmo tempo, você vê passeatas pelo Dia Internacional do Direito dos Animais. Ninho de tartaruga, ajude-nos a preservar. Qualquer tipo de violação está sujeito a multa e prisão. Se você rompe um ovo de tartaruga, ali você pode ser preso. Mas nós estamos numa sociedade onde tirar uma criança de um ventre com 6 meses, 5 meses, não importa a idade. Não é um direito. É um direito porque é a minha escolha, a minha individualidade. É o jeito que eu quero gerir o meu corpo, as minhas regras e pronto. Vocês estão entendendo o mundo que a gente está vivendo? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os animais são bênçãos, a gente precisa ajudar a preservar? Precisa. Mas a gente precisa preservar muito mais o ser humano. Muito mais a vida humana do que de um animal. Há um movimento tentando cancelar e acabar com a família. E isso é uma das coisas que a gente vê. Conheço várias pessoas, talvez você conheça, talvez tenha até pessoas aqui que optaram por não ter filho e ter um cachorrinho, um gato, alguma coisa assim. Mas quando a gente faz isso, a gente está colocando a criatura que Deus criou para que nós pudéssemos dominar sobre ela, para que ela exerça um local que não é o local para o qual Deus a criou. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A gente vive um tempo de confusão de papéis, de homem e de mulher, dentro das casas, dentro da família. Tem mulher que não sabe mais ser mulher, tem homem que não sabe mais ser homem, né?
A gente vê aqui algumas imagens, né? Ali, meia estranhas. E tem umas figuras estranhas aqui, né? Tem o homem amamentando ali, né? Tem umas coisas estranhas. Mulher vestida de homem, homem vestido de mulher. Homens como animais. Nós estamos vivendo uma época de confusão, gente, de papéis. Lá em Gênesis 2,18 diz que o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Deus cria primeiro o homem, depois ele cria a mulher, e ele olha para a criação dele, e pela primeira vez ele nota que tem alguma coisa ali na criação que falta um ajuste para que ela fique totalmente boa. E esse ajuste, Deus cria a mulher. E ela será alguém que o auxilie e lhe corresponda. Sabe esse verbo corresponder? Qual é a verdadeira, talvez, definição dele? Corresponder é quando você tem alguém, quando você pega a etimologia desse verbo e vai ver, corresponder é quando você tem alguém que está na mesma altura sua. Então, ela tem na sua essência o significado de alguém que olha nos teus olhos na mesma direção. Alguém que lhes corresponda. Quando Deus cria a mulher, cria o homem e junta os dois, Ele fala assim: eu quero colocar vocês dois na mesma altura, para que vocês tenham a mesma visão, para que vocês caminhem junto e para que vocês cumpram o propósito para o qual eu criei. Esse é o plano original de Deus. Esse é o plano de Gênesis 2 antes da queda. Mas aí entra a queda, entra o pecado. O homem começa a subjugar a mulher, começa a tratar a mulher como um ser inferior. Eu não sei quantos sabem, mas na história até do povo judeu, havia os rabinos da época, eles discutiam para ver se a mulher tinha alma. Eles acreditavam que a mulher não tinha alma na Idade Média. Tamanha a distorção do plano original de Deus. Mas o plano original de Deus é o seguinte: o meu propósito, o meu plano não vai ser cumprido só pelo homem ou só pela mulher. Eu preciso dos dois, homem e mulher. E os tempos de hoje foi se perdendo isso. Entrou o feminismo, as mulheres querendo assumir o lugar dos homens, e não entendendo que Deus deu para elas uma graça especial. Deus tem um chamado especial para elas. Se você não entende isso, faça o curso do original. Gostou, hein? Merchandise. Faça. E o curso do original remete exatamente isso, ao propósito original de Deus. Deus criou a mulher, para ser feminina, para com seus dons, com seus talentos, contribuir com a casa, com a família, com a sociedade. A pastora Sônia sempre diz, e é verdade, o que a gente vê são mulheres muitas vezes exercendo inclusive trabalhos no mercado de trabalho, mas tentando exercer esse trabalho como se fossem homens. E Deus quer que você exerça esse trabalho como mulher, porque Deus te criou como mulher. E é uma bênção quando você é a mulher que Deus criou você para ser. Porque senão, a mulher acaba levando um fardo sobre a vida dela, que ela não foi programada para aquilo. Deus não criou ela para levar alguns pesos, que a mulher tem tentado trazer sobre a sua vida nos dias de hoje. E aí quebra a harmonia da criação, quando Deus olha e fala, tudo que Ele fez era bom. Ou então, a gente vê o machismo,
O homem abusando da mulher, e aqui quando eu falo de homem, eu vejo dois extremos acontecendo nos dias de hoje. Por um lado, ainda restam os homens abusivos, machistas, aqueles caras folgados. Eu não sei quem foi que me contou, foi recentemente que alguém casou e quando casou, chegou a primeira refeição dela com o marido, eles sentaram na mesa, um de frente para o outro, e ele ficou olhando para a cara dela, e ela, o que aconteceu? Você não vai fazer meu prato? Ela olhou assim, falou, como isso? Não, porque minha mãe sempre fez meu prato. Falou, querido, agora a conversa é outra. A pastora Sônia está falando, pode fazer, não tem problema em fazer. Assim como não tem problema depois o marido lavar a louça depois. Não tem problema. Quando a gente entende, amados, que a família é uma cooperação e não uma competição, tudo começa a fazer a diferença. Então, muitos de nós crescemos no modelo de homens machistas, às vezes homens folgados, homens brutos, homens violentos. E infelizmente, dentro da igreja tem muitos. A gente tem visto às vezes até escândalos com pastores, que abusam das suas esposas, abusam fisicamente, abusam verbalmente, abusam psicologicamente, em prol de dizer o seguinte, eu sou o sacerdote da casa, sou eu que mando aqui. Por causa desse discurso, tem homens abusando do seu papel, e não entendendo que Deus o criou, para que ele pudesse ser um homem como Jesus na sua casa. Sabe qual é o padrão? Tem que fazer o 4x4 aí, viu? Tem que fazer o 4x4. Sabe, amados? Sabe qual é o modelo de mulher? E eu ouvi um pastor amigo meu dizendo uma coisa, eu achei muito interessante. Ele falava assim, vocês já viram um livro que fez muito sucesso na década passada, chamava Nos Meus Passos, o que Faria Jesus? E ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, eu não concordo muito com a premissa desse livro. Não é nos meus passos o que faria Jesus, mas é eu sendo quem eu sou. Se eu for mulher, eu sendo mulher, vivendo no século 20, como é que Jesus agiria? 21, como é que Jesus agiria? Sabe qual é o grande chamado de Deus sobre a nossa vida? É que nós sejamos homens e mulheres como Jesus. Como Jesus. Jesus é o padrão. Façamos o homem e a mulher a minha imagem, a nossa semelhança. Sabe o que é? Você tem que ser cada vez mais parecido com Jesus. Mulher, você tem que ser mais parecida com Jesus na tua forma de falar, de agir. Homem, você precisa ser mais parecido com Jesus na tua forma de agir, de falar. Então, nós vivemos uma sociedade onde o homem, ou ele se tornou machão, ou ele se tornou um banana, se tornou uma mulherzinha. Tem homens que não assumem seu lugar de homem, dentro de casa, na educação dos seus filhos, na condução das finanças da sua casa. Tem homem que é um banana, e são extremos. Ou ele abusa, ou ele quer ser o detentor de todo o poder, ou ele quer ser alguém omisso. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós vivemos tempos onde o Senhor quer que nós possamos refletir
a glória de Deus, e que nós possamos cada vez mais refletir Jesus. Você tem que refletir Jesus dentro da tua casa, na vida dos teus filhos, na vida dos teus pais, na vida do teu cônjuge. Você tem que refletir Jesus. Eu quero te fazer um convite nesta manhã, nesse primeiro dia dessa série, que você possa refletir se você tem sido um homem como Jesus quer que você seja, se você tem sido uma mulher como Jesus quer que você seja. Se você entende que não, eu quero te fazer um desafio, você sair hoje daqui, e você ir para a tua casa, você pedir perdão, e você tentar reconstruir o teu relacionamento, a tua casa e a tua família de uma forma diferente. Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a refletirmos a Tua glória. Eu tinha mais algumas coisas, mais 2 itens aqui, mas eu não vou entrar neles hoje. Eu ia falar sobre relações homoafetivas, ia falar sobre relacionamentos abertos, mas vou deixar isso para a semana que vem. Eu queria parar aqui e eu queria que a gente pudesse refletir. Quero te convidar para você ficar em pé. Sabe, amados, talvez muitas das coisas que nós tratamos aqui, você fala, pastor, eu já venci, já superei isso. Glória a Deus. Mas você tem uma missão, eu tenho uma missão, de a gente poder ser instrumento de Deus nesse mundo que está perdido aí fora. A gente precisa, e eu queria talvez deixar aqui, dá para passar? Não está? Volta aqui, põe o último slide para mim, por favor. Se der. Resgate o valor do masculino e do feminino. Ora pelos teus filhos. Eu tinha combinado com o Feijão, eu queria trazer as crianças para entrarem aqui, a gente gastar um tempo agora de a gente orar sobre a vida dos nossos filhos, mas não ia dar para fazer isso e virar um problema logístico muito grande aqui, não ia dar. Então, eu vou te convidar para você fazer isso quando você chegar na tua casa ou na saída daqui. Coloca as mãos sobre teus filhos. Mas não só colocar as mãos, vai ensinando ele no caminho. Como ser um homem semelhante a Jesus, como ser uma mulher semelhante a Jesus, para que o Senhor guarde a mente deles de toda a confusão que eles estão presenciando nas escolas, na televisão, nas mídias sociais. Compartilha o que é ser um homem segundo o coração de Deus, isso na vida dos teus filhos, na vida dos teus sobrinhos. Talvez teu irmão, tua irmã não sejam nem cristãos, mas você tem acesso aos teus sobrinhos. Ministra na vida deles, ministra na vida dos teus netos, ministra, seja um instrumento de Deus. Rejeite toda e qualquer forma de violência contra quem discorda de você. Às vezes a gente entra nesse tema e a gente se inflama, e a nossa tendência às vezes é partir para discussão, para briga. Não, você não tem que apresentar, discutir, você tem que apresentar Jesus para a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque quando a pessoa conhecer Jesus, o Espírito Santo vai começar a transformar ela, e ela vai ser cada vez mais semelhante a Cristo, e ela vai poder entender isso que a gente tem ministrado aqui, porque isso que a gente está ministrando aqui, quem não tem Jesus não vai entender. Ela precisa ter Jesus na vida dela para ela poder entender. Então o nosso papel não é sair batendo boca com quem pensa diferente de nós. O nosso papel é apresentar Jesus para a vida delas, é apresentar Jesus, é falar assim: Jesus veio, pagou um alto preço para a tua vida, para te dar uma nova vida, uma nova família, uma nova perspectiva de vida. E a partir daí ela vai começar a entender isso que nós falamos. Esse papo que nós tivemos aqui é para aqueles que conhecem Jesus, para aqueles que um dia falaram: Senhor,
vem ser o meu Senhor e o meu Salvador. Vamos orar. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Pai, no meio de um mundo de tantas vozes, de tantos ruídos, de tantas tentativas de cancelar os Teus princípios e os Teus valores, levanta uma igreja forte. Levanta uma igreja, Senhor, que compreende a Tua palavra. Levanta a Tua igreja como discípulos de Jesus Cristo. Homens e mulheres que vão fazer diferença. Homens e mulheres que vão edificar uma família diferente da que tem aí fora. Pai, em nome de Jesus, dá graça e sabedoria. Eu te peço, Senhor, por aqueles que vieram de famílias quebradas, que vieram de famílias destruídas, que vivem, Senhor, hoje, Senhor, o sofrimento das consequências disso. Que o Senhor possa trazer cura, Senhor, sobre essas vidas, para que eles possam experimentar a plenitude daquilo que o Senhor tem ainda para a vida deles, para fazer neles e através da vida deles. Levanta homens, levanta mulheres, que manifestem a Tua glória. Constrói famílias fortes, edifica famílias fortes no nosso meio, para louvor e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Perdido eu estava, mas você me encontrou, me introduziu no seu amor, juntou as minhas peças, me trouxe de volta. Do meu coração é o defensor. Perdido eu estava, mas você me encontrou, me introduziu no seu amor, juntou as minhas peças, me trouxe de volta. Do meu coração é defensor. Perdido eu estava, mas você me encontrou, me introduziu no seu amor, juntou as minhas peças, me trouxe de volta. Do meu coração é defensor. Aleluia, você me salvou. O seu plano é bem melhor. Aleluia, grande defensor. Seu plano é bem melhor. Aleluia, aleluia, você me salvou. O seu plano é bem melhor. Aleluia, grande defensor. O seu plano é bem melhor. Senhor, o Teu plano é bem melhor. O Teu plano que foi iniciado a ser escrito ali em Gênesis, foi deturpado, foi manchado, foi quebrado. O plano que o Senhor tinha para a família ali em Gênesis foi totalmente distorcido. Mas em Jesus, o Senhor tem um plano de restaurar, de nos restaurar aquilo que Ele criou lá em Gênesis capítulo 2. A família que Deus criou lá em Gênesis 2. Esse é o plano e o propósito para a minha vida, para a tua casa, para a nossa descendência. Como eu disse,
Nós não temos muitas vezes condição de arrumar as coisas que ficaram para trás, mas a gente tem condição de escrever uma nova história, a partir de agora, a partir dos nossos filhos, a partir dos nossos netos, da nossa descendência. Entenda isso. Quero te convidar para estar juntos conosco nesse momento, nessa série. Nós vamos aprofundar esse debate na célula ao longo dessa semana. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, porque família é algo que está no coração de Deus. Convida teus familiares, convida pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra, que precisam ser renovadas na sua vida, na sua fé, na sua família também. Convida para a célula durante a semana, convida para o culto. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você e a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Perdido eu estava, mas você me encontrou, me introduziu no seu amor, juntou as minhas peças, me trouxe de volta do meu coração. É um defensor. Perdido eu estava, mas você me encontrou, me introduziu no seu amor, juntou as minhas peças, me trouxe de volta do meu coração.